Mateus 26, versículo 38 ao 41 diz assim: Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Todos crentes estamos numa batalha diária. Se você percebe ou não, não vem ao caso, a batalha é real e ela é sempre presente. Quando nós não sabemos disso, quando nós não percebemos isso, quando não damos conta nisso, é um sinal que nós já perdemos a batalha. Nós já fomos derrotados, nós já fomos vencidos. Aqui fala que a carne, a última frase do último versículo, no versículo 41, ela é um pouquinho ambígua, se a gente lê ela e sem entender direito o que está dizendo. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu quero hoje falar sobre o tema: com a carne não se brinca. Com a carne não se brinca. Aqui fala que a carne é fraca. Jesus falou isso. Mas entenda que o fraco dele é de um outro ângulo. A carne, como nós veremos hoje, ela é forte. A carne é muito forte. Então por que aqui falou que a carne é fraca, pastor? Vamos ver qual foi a perspectiva na qual Jesus falou isso. Primeiramente, antes de a carne é fraca, nós temos uma palavrinha, M-A-S, mas. Essa palavrinha, mas, ela sempre traz um contraste. Ela sempre traz algo diferente, o que vem depois do mais, do que vem antes do mais. E aqui fala que o espírito está pronto. Esse pronto quer dizer, o espírito está vivo, o espírito está presente, o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então, é a fraqueza da carne que limita e segura, e quase que podemos dizer, atola o espírito na fraqueza da carne. E se a carne tem um poder de segurar, de frustrar o espírito, e note que esse espírito não está falando sobre o Espírito Santo de Deus. Se você olhar, fala que o Espírito com E minúsculo. Sempre que no Novo Testamento a gente vê o Espírito com E minúsculo, está falando sobre o nosso Espírito. O nosso Espírito, aquela parte nossa que estava morta, mas ao recebermos Cristo, a confiarmos no Evangelho, ao nascermos de novo, aquele Espírito que estava morto, ele se tornou vivo. É o que Jesus chama de novo nascimento. É esse Espírito, ele falando, é claro, para os seus discípulos, que eram salvos, com exceção, é claro, de Judas. Ele fala, o Espírito, o seu Espírito, que está vivo, que nasceu de novo, ele está pronto, ele está vivo, ele está lá, mas a carne é fraca. Então a carne está segurando, e a carne sempre vai segurar, ela vai sempre tentar acorrentar, a carne sempre vai tentar se empoderar da alma, lutando com o Espírito. O Espírito está lá, está pronto, mas a carne é fraca. Não fraca em que ela não pode nos afetar, muito pelo contrário. Ela é fraca em que ela vai tentar espalhar a sua fraqueza espiritual para o nosso espírito. Então, a carne é fraca justamente devido à sua força, que parece meio contraditório, mas é o poder da carne. Por isso que hoje vamos falar sobre com a carne não se brinca, porque a fraqueza que a carne traz, introduz em nossas vidas, a fraqueza espiritual, as limitações que ela traz são reais e são verdadeiras. Então elas são muito fortes, a carne é muito forte para as coisas carnais, mas é muito fraca para as coisas espirituais. E a carne pode causar e tem causado tragédia nas vidas de muitas pessoas. Fora da Bíblia, na Bíblia. Eu quero ver aqui
algumas formas em que a carne se manifesta. A carne se manifesta de várias formas. Algumas formas inocentes e inócuas, outras formas mais perniciosas e mais sinistras. Mas a carne se manifesta. O primeiro exemplo que eu quero dar rapidamente é de Esaú, o irmão de Jacó. Esaú, ele foi derrotado pela carne através de 3 coisas da carne. Através de fome, cansaço e drama. Drama, pastor? Drama. Vamos para Gênesis 25 e vamos ler esse episódio aqui da carne que afetou Esaú. Gênesis 25, versículo 29. Nós lemos assim: E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Marque bem aí, cansado. Primeira coisa, cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Mais uma vez, eu estou cansado. Por isso se chamou Edom. Agora veja bem, ele está cansado e está com fome. Ele chegou cansado e com fome. Pediu de comer. Tá? Cansaço e fome residem aonde? Na carne. 31. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Aqui está o drama, gente. Ele estava a ponto de morrer. Faziam-se 50 dias que ele não comia nada. Não. Ele comeu naquele dia, ou se não naquele dia, no dia anterior, com certeza. Então ele não estava a ponto de morrer. Vocês entendam, se você não almoçar, você não vai morrer. Se você passar 1, 2, 3 dias sem comer nada, você não vai estar a ponto de morrer. Pelo contrário, você provavelmente estará mais saudável depois de 3 dias sem comer do que você estava. Não, pastor. Acredite em mim, mas pesquise. Mas o fato é que aqui Esaú estava sendo dramático. E muitas vezes nós somos dramáticos. E a nossa carne nos leva a conclusões dramáticas. Esaú falou: eu estou a ponto de morrer. Do que vai servir a minha primogenitura? Para quem não sabe, primogenitura era dado a todo o primeiro, o filho mais velho. E a primogenitura tinha muitas vantagens. Primeira coisa, metade do que pertencia ao pai, da herança do pai, a metade ia para o primogênito. E a outra metade ia ser dividida com o resto. Além disso, o primogênito ele seria o líder da família. Naquela época não tinha igreja, não tinha templo, tinha tribos. Então eram grupos familiares estendidos. Então ele seria o chefe daquele grupo que formava aquela família. Ele seria o juiz, ele seria o sacerdote, ele seria o conselheiro, ele seria o júri, ele seria tudo. Toda a autoridade recairia sobre ele. E era uma honra essa que não é merecida, porque ninguém escolhe nascer em primeiro, ou segundo, ou terceiro lugar. Então era algo que era de fato muito precioso e muito cobiçado. Não que alguém tenha escolha, mas todo mundo queria ser o primogênito pelas vantagens. E aqui Esaú está dizendo o quê? Bom, eu estou a ponto de morrer. Se eu morrer, do que vai adiantar a minha primogenitura? Drama. Total drama. Mas pastor, se eu fizer isso, eu vou perder todos os meus amigos, e eu vou ficar sozinho o resto da minha vida, e eu vou viver uma vida... Sabe o que é isso? Drama. Ah, pastor, mas se eu não fizer igual ao mundo, pelo menos um pouquinho, eu serei uma pessoa... Você não será nada. Você não vai morrer. Você não vai ficar depressiva. Você pode até ficar, mas não precisa. Drama. Não façamos drama. Muito cuidado quando você está com fome e cansado. Está com fome e cansado? Não tome decisão nenhuma. Não entre em discussão. Cônjuges. Chegou do trabalho, não vão discutir aquele problema que está agendado para discutir faz tempo. Jantem, almocem, descansem, depois discuta. Outra coisa, se for discutir, não discuta antes de dormir. Por quê, pastor? Você cansado, com fome, e a nossa tendência dramática não vai prestar, gente. Por quê? Porque a carne é fraca. A carne vai se apoderar do seu cansaço, da sua fome, do seu drama, que, afinal de contas, passou o dia todinho sabendo o que isso vai dizer para ele, o que vai dizer para ela, Então você já chega lá
carregado ou carregada de drama do que vai falar e por quê. Está cansado, está com fome. Uma receita péssima. Esaú fez uma péssima escolha. Versículo seguinte, 33. Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura. Quantos milhões, pastor? Um prato de lentilhas. Nada contra lentilha, mas cá entre nós. Foi de graça, gente. A primogenitura você vender para um prato de lentilha, por quê? Estava com fome, estava cansado e estava fazendo draminha. Então cuidado, gente. Cuidado. Sabe o que é isso? A carne. Não se brinca com a carne. Aprenda como a carne se manifesta. Segundo exemplo aqui, Moisés. Vamos para Números 20, versículo 7. Moisés sucumbiu para a carne da seguinte forma: com ira e com indignação. Ira e indignação. Versículo 7, de Números 20. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Que é o seguinte, o povo está no deserto, aquele monte de gente, aquele monte de bichos, os rebanhos todos, todo mundo com sede reclamando: Moisés, vamos te pegar porque você trouxe para a gente para o deserto para morrer de fome a gente, nossos filhos, nossos bichos. E o que é isso? Aí Deus falou: mas é o seguinte, fale para a rocha, e da rocha vai sair água. E vai dar de beber para todo o povo e para todos os animais. Deus falou o quê? Falai a rocha. Aí você pula para o versículo 11. Do mesmo capítulo. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes. O que quer dizer feriu? Ele bateu na rocha. E bateu na rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. Versículo 12. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos olhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Deus falou assim: por que você fez isso? Não vai ser você, Moisés, não vai ser você, Arão, que vão levar e guiar esse povo à terra prometida. Vocês não vão entrar na terra prometida. Quem foi que liderou o povo para entrar na terra prometida? Josué. Não foi Moisés. Não foi Arão. Por quê? Que desobedeceram a Deus. Ah, mas pastor, Deus falou para falar, bateu na rocha, só por isso? Só por isso. A quem muito é dado, muito é o quê? Cobrado. Moisés falava com Deus assim, ó. Moisés foi chamado amigo de Deus. Moisés subiu ao monte, e quando desceu, por estar na presença de Deus, o seu rosto brilhava. Moisés recebeu a lei. Moisés foi chamado. Jesus apareceu para Moisés na sarça no deserto. Moisés trouxe as pragas do Egito. Moisés venceu o faraó. Moisés abriu o mar vermelho. Moisés trouxe codorna e água, e a coluna de fumaça, a coluna de fogo. E Moisés fez tudo isso. Moisés foi dado muito. E por isso, ele não pôde entrar na terra prometida. Passou 40 anos no deserto e não pôde entrar na terra prometida. Triste. Qual foi a causa? Ira, indignação. Ele está virado não com Deus, ele está virado com o povo. Ele estava indignado com o povo. Podemos até argumentar que ele estava com uma ira e indignação santa. Mas a carne não quer saber. Essa ira e essa indignação, mesmo sendo santa ou não, não interessa, mas sobre ira e indignação, que são manifestações da carne, Moisés pecou contra Deus e pagou o preço. Então com a carne, não se brinca. Está irado, subiu o sangue, sabe o que você faz? Vai dar uma volta no quarteirão, vai comprar um flau, 2, 3, 4, vai refrescar a cabeça. Está com a cabeça quente?
Não discuta com seu esposo ou sua esposa. Não discipline filhos irados ou indignados. Que às vezes dá indignação. Você fez o quê, Júnior? Ou Biel, ou qualquer um dos nossos jovens. Gabi, então, nem se fala. Você fez o quê? É uma ira, e muitas vezes uma indignação até santa, justificada, mas a carne não quer saber. Ela vai aproveitar esses momentos de fraqueza, a carne é fraca, para afetar as suas decisões. E você vai falar, vai fazer coisas que depois você vai vir a se arrepender. A Bíblia fala que Esaú depois se arrependeu e buscou com lágrimas. A sua primogenitura recebeu? Não. Não. Eu lhe garanto, a Bíblia não fala, mas Moisés não gostou muito de não poder entrar na terra prometida, que ele tanto profetizou, que ele tanto prometeu, que ele tanto viajou, liderou, sofreu, suou. Se arrependeu, com certeza. Então não se brinca com a carne. Por último, outra manifestação da carne, dessa vez na vida de Sansão, que por amor, olha, essa podia pregar o resto da noite, não irei fazê-lo, porque eu sou bonzinho. Mas se você olhar comigo em Juízes 16, e no versículo 15 fala assim, então ela, Dalila, ela lhe disse, como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando-a ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe, nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, e seria de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Porque foi que Sansão pecou contra Deus, e Deus falou, não diga a ninguém, mas Deus, eu amo ela. Mas Deus, eu amo ele. A carne é fraca. Por amor, você vai falar e fazer coisas que você vai se arrepender. Não se brinca com a carne. Mas pastor, é amor. Isso é outra categoria, isso já dá outra mensagem. Mas que seja pelo que for, cuidado com a carne. Cuidado com a carne. Com a carne não se brinca. Nunca subestime o poder da carne. Nunca dê moleza para a carne. A carne está sempre, entenda isso, a carne está sempre nos chamando para briga. Constantemente. O tempo todo. Se você é salvo, se você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo habitando em ti, a carne está constantemente lhe chamando para briga. Até quando isso, pastor? Até o dia que você morrer. Ou for arrebatado. Mas eu não gosto disso. Bom, a opção é você dar moleza para a carne e a carne vai destruir a sua vida. Eu aconselho lutar contra a carne. Não dá moleza para a carne. Gálatas 5,17. Porque a carne cobiça contra o espírito. Só que o interessante em Gálatas 5,17 é que a palavra espírito, no versículo 17 de Gálatas 5, não é com E minúsculo, é com E maiúsculo, indicando que é o Espírito Santo de Deus. Onde é que habita o Espírito Santo de Deus hoje? Dentro de cada crente. Na vida, no coração do crente. E aqui fala que a carne, onde é que está a carne? A nossa carne. Contra o Espírito Santo de Deus que está em nós, nos selando, nos marcando, nos separando. E aqui fala, porque a carne cobiça contra o Espírito. O que é cobiça? Está em conflito. E o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Porque no fundo, quem é salvo, no fundo do seu espírito, ele não quer fazer coisas erradas. E por que fazemos? Porque a carne se opõe ao espírito. Aqui fala, para que faceis
para que façais as coisas que não quereis. Você que é crente, você acha que quer fazer a coisa errada? Isso não é você, é a sua carne. Não é o seu espírito, é a carne que está dominando o seu espírito. Então, de um lado nós temos a carne, que Paulo chama de o velho homem, a velha natureza. E nós temos do outro lado o Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo de Deus, e eles estão lutando pela sua alma. Eles estão se opondo, cobiçando, brigando pela sua alma. O Espírito quer controlar a sua alma, a carne quer controlar a sua alma. E os dois estão brigando, os dois estão se opondo. E quem vencer essa briga vai controlar a alma. E na alma é onde estão nossas vontades, nossos apetites, nossos desejos, a nossa perspectiva de vida, os nossos planos, as nossas decisões, as nossas vontades. Tudo isso reside na nossa alma. E brigando pela nossa alma, brigando pelo nosso apetite, nossos desejos, vontades, perspectivas, decisões, de um lado tem a carne, a velha natureza, e do outro lado tem o Espírito Santo de Deus, que se opõem, que estão brigando. Para quê? Para que façamos as coisas que não queremos fazer, as coisas erradas. Então, quando o crente quer fazer coisa errada, é porque a carne está controlando a alma. A carne está vencendo essa batalha. Ou pode ser que não existe o Espírito Santo. Só tem a carne controlando a alma. Então, se só tem a carne controlando a alma, se o Espírito Santo não está lá, quem vai ganhar sempre toda vez? A carne. Porque a carne não está sendo oposta, não está sendo parada. Ela está em curso livre. E como é que alguém, pastor, não tem o Espírito Santo? A pessoa que não é salva. Pessoa que nunca recebeu o Evangelho, nunca nasceu de novo. Só tem o Espírito Santo de Deus que nasceu de novo, que é nova criatura. Com a carne não se brinca. Com a carne não é brincadeira, não se iluda disso. Romanos 7,18. Porque eu sei, isso é Paulo falando, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, estou lendo aqui Romanos 7,18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Não consigo realizar o bem. Por quê? Porque a carne está se opondo. A carne não tem coisa boa, não tem coisa que presta. Agora entenda, isto aqui é o apóstolo Paulo, um dos gigantes, um dos heróis, que escreveu boa parte do Novo Testamento. Isso aqui é o grande apóstolo Paulo. Ele falou, na minha carne não tem bem nenhum, e o que eu quero fazer eu não faço. Gente, se Paulo fala isso, quem somos nós? Para achar que podemos dar bobeira, ou ignorar, ou fingir que a carne não nos afeta. Mesmo salvo, a carne é um inimigo formidável e militante, atuante. Olhe comigo em Romanos 7, eu li agora Romanos 7,18, olhe Romanos 7,22. Porque segundo o homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Ou seja, naquele homem salvo, aquele homem interior, que nasceu de novo, ele tem prazer na lei de Deus. Ele quer fazer a vontade de Deus. 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele quer fazer o bem no seu entendimento, no seu espírito, ele quer fazer o bem. Mas a carne está se opondo. Isso é Paulo. Isso Paulo salvo, depois que ele foi salvo. Depois de ser usado por Deus. Paulo batalhava diariamente contra a carne. Não dê moleza para a carne. Não dê moleza. Com a carne não se brinca. A carne sempre leva à morte. O que eu gosto de chamar de mortes. Não existe apenas uma morte. Tem a morte física.
Verdade? Tem a morte espiritual, tem a morte dos seus sonhos e desejos, a morte do seu casamento, tem a morte das suas finanças, a morte da sua saúde, a morte das suas amizades. Então, tudo que é morte existe, todo tipo de morte. E o que leva à morte é sempre uma coisa, o pecado. E na nossa carne está semeado as sementes do pecado, que Paulo chama nos meus membros existe a lei do pecado. Romanos 8, versículo 6, porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Sabe o que tira a paz de muita gente? A inclinação da carne. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Entenda, a minha carne, a sua carne, não é sujeita à lei de Deus. Você não vai dominar a carne, você não vai domesticar a sua carne, você não vai colocar uma coleira na carne, um cabresto na carne, botar a carne numa jaula e achar que vai controlar. Tem gente que cria cobra. Eu não sei porquê, mas tem gente que cria cobra. Como? Bota numa jaula e fica contido. Tem gente que cria passarinho, eles ficam contidos. Passarinho é inofensivo, a maioria. Você vai no zoológico, tem lá o leão, tem o tigre, tudo aonde? Numa jaula. Você não pode enjaular a carne. A carne não está sujeita à lei de Deus. A carne tem que ser mortificada, combatida, e não paparicada. Não colocada numa coleira e achar que você vai passear com ela, e quando você achar que basta, você vai... Você não vai colocar um cabresto e achar que vai dominar como você faria com um cavalo. O cavalo anda, ele para, ele vira de um lado, vira do outro. Você não vai fazer isso com a carne. A carne não está sujeita à lei de Deus. Romanos 1, 29 diz assim: estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Sabe o que é isso? É o repertório da carne. Carne essa que você tem e eu tenho. Ah, pastor, mas eu fui salvo há tantos anos. Não interessa, a carne não está sujeita à lei de Deus. A carne é pecaminosa, ímpia e tem vida própria. Podemos chamar a carne de coração, que chama no Velho Testamento. Onde nós sabemos que o coração é mau, perverso e enganoso. Quem o conhecerá? Pois é, esse é o nosso inimigo. Linda essa lista que eu li, mas ela é muito parecida com a lista em Gálatas, capítulo 5, onde fala sobre as obras da carne. Versículo 19 de Gálatas 5. Deixa bem explícito. Porque as obras da carne são manifestas. O que quer dizer isso? As obras da carne são manifestas. O que é manifestas? Dá para ver, se manifestam. São observáveis. São aferíveis. Você pode medir, você pode ver. Não é algo secreto, não é algo ninja que ninguém percebe. Todo mundo percebe. Sabe como é triste? Muitas vezes nós somos os últimos a perceber as nossas obras da carne. Nós percebemos as obras da carne de todo mundo. Do marido, da mulher, do filho, da filha, do pastor, do irmão na igreja, do vizinho, do patrão no trabalho, do colega na faculdade, do colega na escola, do colega no trabalho. A gente percebe as obras da carne de todo mundo, menos a nossa. Mas elas são manifestas. É o que fala, as obras da carne são manifestas. Aí começa a listinha. Muitas se repetem do que nós lemos em Romanos 1, 29. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, aí começa, adultério, prostituição, impureza, lascívia. Interessante, essa primeira rajada é tudo a ver com pecados sexuais, perceberam? Tudinho. Aí continua. Versículo 20. Idolatria, feitiçaria. Essa palavra feitiçaria
em grego, ela vem de uma raiz, fármacos. Fármacos. Drogas. Drogas. A carne sempre vai querer drogas. Se intoxicar, entorpecentes. Legais ou ilegais. Como assim, pastor, legais? Álcool é uma droga. Para quem não sabe, álcool é um veneno. Álcool é o lixo, é a escória do processo chamado fermentação. Quando algo fermenta bastante, a fumaça, o lixo, a escória, a sobra, é álcool. Cigarro. Aí tem os ilegais, que eu não preciso listar aqui. Tudo que afeta a sua percepção. Aqui está listado como feitiçaria, mas a palavra raiz de feitiçaria no grego é fármacos. Substâncias farmacológicas. Continuando. Inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Ou seja, a lista não é extensa e inclui tudo. E coisas como estas. Ou seja, tem mais coisa, mas é esse o calibre, é esse o tipo. E os resultados e as obras da carne são estes. Você dá vazão à carne, você vai colher estas obras que eu acabei de ler. Então, se você observa que na sua vida tem estas obras, é por quê? São obras da carne. Resultados da carne. Uma carne que está solta, está paparicada, está liberta, está livre, correndo, ou, o que é pior, você pensa que você enjaulou, encolerou, está com cabresto ali, e você acha que está determinando a direção e o galope e a velocidade. E você não está determinando nada. Você está em cima de um cavalo, segurando no pescoço para não cair. Ele está galopando e você não pode fazer absolutamente nada. Agora o pecado é enganoso. O pecado vai lhe dar a impressão que você e eu estamos em controle. Que nós podemos parar e mudar quando a gente quiser. Quer uma prova? Tente. Experimente controlar a carne. Experimente. Você não controla. Você tem que dominar, mortificar, amarrar, acorrentar a carne. É uma briga constante e diária. E se você pensa que não, como disse agora há pouco, você já está derrotado, você já está vencido. Já é tarde demais porque você já está vencido. Podemos nos libertar. Se você é salvo, se você é filho de Deus, você pode ser liberto do poder da carne, pode. Você tem que entender que Ele está lá. Que Ele está lá. O caminho da carne, olhe para Romanos 1, 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Eu não vou adentrar muito em Romanos 1, porque é um capítulo que tem muita coisa, muito denso. E nada de errado com isso, mas não quero fugir do tema de hoje. Mas em Romanos 1 está falando de pessoas que, vejam bem, não eram pessoas perdidas, não eram pessoas que eram do mundo, eram pessoas que conheciam a verdade. Você lê o contexto, você vai ver isso. Só que eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. Eles tinham conhecimento, mas não se importaram. Esse não se importaram significa que eles não se deram trabalho, não ligaram, não deram atenção. Trataram com desdém. Inclusive, essa palavra manter, que nós lemos aqui, perverso, fizeram coisa que não convém.
como eles não se importaram de manter conhecimento de Deus. Essa palavra manter, ela em grego é a palavra eco. Eco, quando você vai numa caverna, um quarto escuro, vazio, e você fala alguma coisa, fica aquele eco. Pois bem, essa palavra manter que está aqui, é justamente manter, de sustentar. O eco tem esse nome porque o som se sustenta, ele fica indo e vindo, fica sustentado ali dentro daquele quarto, daquela caverna, daquele que seja. Eles não se importaram de manter o eco, de sustentar, de manter o som. Nós poderíamos dizer que diz assim, eles não se importaram de reter Deus em seu conhecimento. Eles não deram importância de manter, de ter Deus nas suas decisões, nos seus desejos, nos seus planos. Ou seja, eu vou fazer isso. E o que Deus acha disso? Não interessa. Estou nem aí o que Deus acha. Essa foi a condenação. Não se importaram de manter o conhecimento de Deus. Tinham conhecimento, mas eu sei que Deus não gosta disso. Eu sei que Deus gostaria que eu fizesse isso. Mas eu não vou fazer. Eu vou fazer o que eu quero, o que me agrada, o que eu prefiro. E por causa disso, a Bíblia fala que Deus os entregou a um sentimento perverso. O que é o sentimento perverso? É uma vontade, um desejo errado. Muito errado. Então, se você é crente e você constantemente tem esses desejos, essas vontades de fazer coisas que não agradam a Deus, talvez Deus lhe entregou esse sentimento perverso. Porque Deus viu que você, apesar de conhecer, de saber do que Ele quer, do que Ele não quer, você sempre foi, ou não. Chega uma hora que Deus fala, então faça. E Deus lhe dá um desejo perverso, porque você, ou eu, ou quem seja, não manteve conhecimento de Deus nas nossas decisões. E o resultado é esse. Tinham conhecimento, mas tiraram Deus da equação, dos seus planos, do dia a dia. Como eu devo prosseguir? Eu vou fazer o que eu achar melhor. Como eu devo agir no meu casamento? Eu não quero saber o que Deus, eu sei o que eu quero fazer. Como eu vou criar, educar os meus filhos? Como eu achar melhor? Eu vi um vídeo no YouTube. Foi. Verdade? Você viu um vídeo no YouTube? Tá bom. Veja outro, então. Eu tenho a palavra de Deus. Mas eu não quero saber disso. Cuidado. Que é isso que Romanos 1 está falando. Pessoas que tinham conhecimento, tinham acesso ao conhecimento, mas disseram, não vou manter isso. Como que eu devo agir nos meus negócios? Como que eu devo agir com os meus colegas, meus funcionários, meu patrão? Seja lá qual desses você se encaixa. Como eu devo me relacionar com os meus vizinhos, minha família? Eu vou fazer o que eu achar melhor, pastor. E o que Deus acha, problema dele. Leia Romanos 1. Leia para você ver. Não que ninguém aqui faz isso. Mas eu estou dizendo que com a carne não se brinca, porque a carne nos leva a isso. A carne vai nos levar a fazer o que nós queremos. E o pior de tudo, a carne vai querer justificar. Na sua cabeça, vai justificar. Lembra com Moisés? Ira, indignação. Com Sansão, amor. Love is love. Vai nessa. Esaú, cansado, fome e drama. Pastor, mas eu vou perder meus amigos. Então não são seus amigos. Francamente, se você fazer o que é certo, só perder seus amigos, quanto antes melhor. Com toda sinceridade. Quando eu fui salvo, eu perdi um monte de amigo. Que eu vim entender depois que na realidade não eram amigos. Agora veja, algumas dessas coisas, ter fome é pecado. Cansaço é pecado.
Se cansaço for pecado, eu sou o maior dos pecadores. E muitos aqui poderiam concordar comigo. Não, cansaço não é pecado. Ira é pecado? Não necessariamente. A Bíblia fala, não pequeis, não deixe que o sol se ponha na sua ira. Então o problema não é você ficar irado, é você deixar a ira, você manter aquela ira. Então tem muita coisa da carne que aparentemente não é pecado. Mas a carne é fraca, em que ela vai enfraquecer o seu espírito para fazer aquilo que não convém. Chegar a decisões e conclusões, deliberações na sua vida que não convém, que não são certos, que não agradam a Deus. E o tempo todo nós vamos estar justificando isso pelo poder da fraqueza da carne. Tenhamos muito cuidado. Porque se adentrarmos o caminho da carne, nós vamos chegar em lugares, nós vamos fazer coisas, nós vamos dizer coisas que nós nunca imaginávamos um dia que iríamos, faríamos ou diríamos. Todo o tempo encorajado, justificado, acobertado, alimentado pela carne. Com a carne não se brinca. Com a carne não se dá moleza. É necessário vigiar todos os dias. Não é uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano. É todo santo dia. Todo santo dia. Se você está me ouvindo e falando, pastor, eu nunca me atinei a isso. Então o seu caso é muito mais sério. Muito mais sério. Então se atine. Peça ajuda a Deus, peça discernimento, leia a Bíblia, ouça boa pregação, ênfase na boa pregação. Seja fiel aos cultos. Ah, pastor, quem tem que vir para o culto? Uma coisa, sabe quem está aqui? Jesus está aqui. Onde 2 ou 3 estiveram reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Jesus está aqui. Ah, pastor, depois eu ouço a pregação em casa. Ouça. Perdeu o culto, foi preso, está internado, quebrou a perna, morreu. Assista o culto no canal da igreja, assista. Mas não é substituto, gente. Porque aqui nós temos a comunhão com os irmãos, a comunhão com Deus. Aqui nós louvamos a Deus. Aqui é outra atmosfera, aqui é outra coisa. Ouvir uma pregação na internet, mesmo que seja a pregação de hoje, ouça. Mas não é substituto. Não é substituto. Ore, peça a Deus, seja obediente, fiel a Deus. Mas a carne, deixada, desprovida de cuidado, ela vai aos poucos, devagar, avançando. Não vai ser de um dia para o outro, não. A carne é muito esperta. Não vai ser de um dia para o outro, mas vai ser. Aos pouquinhos. E eu, como pastor dessa igreja há quase 19 anos, eu vejo as obras da carne manifestas muitas vezes na vida das pessoas. E a grande maioria das pessoas que eu posso falar aqui não estão mais aqui. Por quê? Porque a carne os levou. Ninguém jamais vai dizer que foi expulso da Igreja Batista Metropolitana. Ninguém nunca foi expulso. Tivemos um caso, não muito tempo atrás, em que um certo ser foi convidado a sentar comigo. E ele estava proibido de frequentar a igreja até sentar e conversar comigo, porque a coisa estava ficando fora de... Quem sabe quem eu estou falando, levanta a mão. Então, quem não sabe, vai ficar sem saber. Mas aquela pessoa não foi expulsa da igreja. Eu só disse, olha, você está passando os limites, vamos sentar e conversar. Ele escolheu, não, eu não quero sentar e conversar. Falei, então. Pronto, mas fora isso, nenhuma alma. Eu já pensei em expulsar o Júnior várias vezes. Eu cheguei, ó. Estou brincando, é claro. Mas sabe o que leva as pessoas? A carne. Tem gente que vem aqui, ouve uma mensagem, 2 mensagens, aquilo vai contra a carne. Eles dizem, eu vou para a igreja na esquina, porque lá eles dizem que Deus é amor, eu sou amor, que eu sou lindo, maravilhoso, está tudo bem, tudo maravilhoso. Eu vou para lá, lá eu me sinto bem. A carne se sente muito bem lá.
Lá o louvor é com batucada, com rock, com gelo seco, com luz brilhante. Lá o púlpito é uma prancha. Gente, eu tenho prancha, mas não é por isso que eu vou trazer ela aqui na frente. Mas tem lugar que a carne fica, aqui tá bom. Por quê? Porque a carne não é contestada. A carne vai te levar a lugares. Eu já vi alguns casos assim. Você sai de uma igreja, vai para outra igreja, vai para outra, cada um pior que a outra. Aí, não vai para igreja nenhuma, some, desaparece. Porque a carne age devagar, aos poucos, mas age. Então não vamos dar moleza para a carne. Com a carne não se brinca.